Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Aqui é o Thiago. Hoje nós vamos realizar o nosso primeiro encontro de documentos e formulários, né? Então assim, pessoal, seguindo aquela linha que a gente começou lá na comunicação, né, empresarial, né? E também quero fazer exatamente com vocês também, uma timeline do nosso conhecimento em relação a documentos e formulários. Então, pessoal, primeiro eu quero ressaltar, assim, né, que vocês devem já ter ouvido muitas vezes pelos pais de vocês, né, algum familiar, falando para guardar nota fiscal, né, de um produto, né, de guardar algum recibo de alguma coisa que você comprou, principalmente quando o valor é muito alto, né? Exatamente por quê? Porque existe todo um critério ali, né, da legislação, se aquele produto tem um defeito, você vai lá e requer, né, a troca de um produto ou até mesmo um conserto. Então, assim, o intuito da nossa aula não é entrar nesse quesito, não talvez neste momento, mas a princípio é entender a questão de arquivar esses documentos. Como que eu faço para arquivar? Né? Em casa, às vezes, a gente não toma tanto cuidado, às vezes a gente guarda mais o documento ali dentro de uma caixinha, né? Ou dentro de alguma pasta mesmo, dentro de uma pasta, né? Então, assim, a gente não toma os devidos cuidados com o documento. Já a empresa precisa tomar. Então, isso daí é muito importante, porque a empresa ela precisa se blindar não só do cliente, mas em relação aos produtos que estão dentro dela, aos produtos que ela também é cliente e às vezes precisa pedir o ressarcimento desses produtos. Então, é com essa ideia, essa ideia que eu comecei a implantar agora, né, é que a gente vai dar início à nossa aula. Então, pessoal, eu dividi essa aula em 4 momentos, né? A importância de arquivar nos dias de hoje, né? O estudo de caso, eu peguei lá a Caixa Econômica e o processo de arquivamento, os locais de arquivamento e os métodos de arquivamento. Então, a gente vai ver cada ponto desse. Então, a importância de arquivar nos dias de hoje, eu já comecei a implantar a ideia. Foi esse diálogo que a gente já está desenvolvendo. O estudo de caso da Caixa, a gente vai pegar os processos de arquivamento, né? Então, isso daí é bacana, porque esses processos eles repetem em outras empresas. Só que cada empresa criou o seu código, né, sua conduta em relação aos arquivamentos. Ah, eles tiraram isso da cabeça, professor? Não, eles não tiraram isso da cabeça. Então, esse também eu vou explicar para vocês no decorrer do encontro, né? E os locais de arquivamento. Isso também, pessoal, isso aí, de acordo com os processos que eles criaram para arquivar, eles vão precisar o quê? Criar os locais de arquivamento. E os métodos, a gente também vai entender como que esses objetos, né, esses documentos, podem ser organizados. Então, isso que a gente vai ver hoje no nosso primeiro encontro. Tá bom, pessoal? Então, vou trocar aqui o slide. Então, pessoal, vamos começar a analisar essa ideia do porquê arquivar os documentos, né? Então, vamos pegar lá no início, né, da pré-história, só para a gente fazer uma pequena ideia aqui. Só lá na idade que separou a pré-história, né, para o momento que a gente vive hoje, que começou lá na construção, né, daquele período ali dos romanos até agora, o que, pessoal?
eu acredito que vocês devem ter pensado que na pré-história, né, até como o nome diz, né, lá na pré-história, a gente tinha poucos relatos históricos do que estava acontecendo ali no momento, né? O homem não dominava as comunicações, né? Apesar deles se comunicarem, pessoal, eles não dominavam a comunicação. Então, você não tem registros propriamente com o intuito de deixar para as gerações futuras o conhecimento de como que era a vida deles. Isso não existe, isso não foi proposital. Igual você tem relatos dos egípcios que acharam já, né, exemplo, acharam cápsulas do tempo, né, com o intuito de deixar para as gerações futuras registros do que eles queriam, né, passar de conhecimento, né, do que estavam vivendo naquele momento. Né, as próprias tumbas são cápsulas do tempo também, tudo registrado, a história. Por isso que as pirâmides eram grandes, porque elas contavam basicamente a vida daquele imperador quase que toda, e das pessoas que com ele foi enterrado ali. Então, olha só, para você ver, para contar a história daquele homem, precisou-se de uma pirâmide imensa. Imagina, pessoal, quanto que a gente precisaria hoje de pedra e de madeira se a gente não tivesse evoluído as nossas formas de escrita, né? As nossas formas de se comunicar. A gente eu acho que ia acabar ali os estoques de madeira do mundo inteiro rapidamente, se a gente continuasse. E foi o que aconteceu com os povos maias, né? Que para a construção das pirâmides deles, basicamente eles dizimaram as florestas inteiras. Aí, pessoal, só para vocês entenderem, né? Eu estou tentando criar aqui um lápis de ideias, né? Para que vocês entendam o porquê do arquivamento. Então, olha só, pirâmide enorme, né? E a gente está contando de uma pessoa só, né? Aí, vamos lá. O tempo foi passando, aí a gente pega a Bíblia, por exemplo, já é 2.500 à frente das pirâmides, não que não existia mais a pirâmide, mas você pega lá os relatos da Bíblia, né? A história de Jesus Cristo, foi contada num livro inteiro, né? E, poxa, esse arquivo não ocupa muito espaço. Você tem uma história de mais de 5.000 anos contada num livro. Olha como é que já foi muito mais prático, né? Você já teve uma redução desses arquivamentos. Aí você vai lá, professor, mas não era assim igual, a Bíblia não era igual estava hoje. Né? Eram papiros, aquelas folhas que eram guardadas em potes de cerâmica. Tudo bem, pessoal, mas não é uma pirâmide, né? Que ocupa um espaço muito grande, né? Então, assim, eu quero que vocês façam esse lápis. E a sociedade começou a evoluir, né? Não sei se vocês ouviram falar, né? Mas você tinha, assim, da história do mundo antigo, você tinha a Biblioteca de Alexandria, que era um prédio, né? Era um prédio que contava quase os relatos mais importantes do mundo antigo, né? Do mundo que a gente estava ali em construção, né? De muitas coisas que, infelizmente, por ter queimado, pessoal, essa biblioteca, né? Segundo os relatos históricos, foi um incêndio criminoso, né? Então, assim, a gente perdeu boa parte da história do mundo antigo e das invenções que já estavam sendo desenvolvidas naquela época, principalmente de eletricidade e mecânica, pessoal. Isso teria mudado hoje basicamente o mundo que nós vivemos, né? Então, assim, é interessante ressaltar essa parte, né? E mostrar para vocês também como que a administração impacta a vida das pessoas
em vários setores, né? Agora eu vou dar um salto grande na história, pessoal. Agora eu vou passar para a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial ela foi muito importante, né? Ela foi muito importante para o desenvolvimento da administração como nós conhecemos hoje. Por quê, pessoal? Exemplo, é uma história triste, não estou aqui fazendo apologia, né, ao genocídio gerado por Hitler, né, mas, exemplo, né, para trazer à luz desse nosso diálogo aqui. As balas que o Hitler matava os judeus, né, ele colocava os judeus em fileira e dava um tiro, né, e via quantos judeus você conseguia matar com um tiro de fuzil. Então, até as balas que eram gastas com um determinado número X de judeus, tinha que dar para matar tantas pessoas com um tiro só, pessoal. E isso tudo era registrado matematicamente em documento, em arquivos. O forno, né, que matava os judeus queimados, ele tinha que funcionar em nível industrial, pessoal. A gente pode comentar aqui, pode parecer assim muito surreal para a gente, porque a gente não visualizou isso acontecer na nossa geração, e espero que a gente não venha a visualizar isso mesmo, né? Mas até o número de mortes por dia, ela era calculada para que no final de X períodos você tivesse o extermínio total dos judeus. Então, pessoal, isso daí para você ver, né? A matemática, a administração, o conhecimento de arquivamento de documentos, hoje nos dá, à luz dessa nossa conversa, o quanto era monstruoso a política de Hitler, né? E o quanto essa administração evoluiu lá dos egípcios, que queriam contar histórias deles dos cotidianos, da vida do imperador, e para você ver, eles construíam pirâmides enormes. Aí para você ver, já na política de Hitler, né, já bem próximo da gente agora, Segunda Guerra Mundial, já tudo era arquivado em documentos, em pastas, né? A gente já ouve a palavra arquivo, né? A gente já ouve a gente falar de organização de documento por ordem de nome, por ordem de país, de estado, né? Então, olha só, tópicos que para a gente hoje é atual, na Segunda Guerra precisou ser atual também. Sem essa organização administrativa, a política de Hitler e daquele genocídio não teria funcionado. E assim, pessoal, se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, muito desse fator histórico que impactou demais a vida dos europeus e do mundo inteiro, também afetou para que a gente evoluísse ao ponto que nós estamos hoje de arquivamento. Então, as bombas que naquele período estavam sendo desenvolvidas, hoje ajudou a montar o Wi-Fi, a montar a internet como nós temos hoje. Então, sem esse impacto grande também, nós não estaríamos experimentando esse momento histórico que nós estamos vivendo. E, poxa, pessoal, para mim, o meu maior desejo era que a gente não precisasse estar vivendo esse momento histórico hoje sem... não precisaríamos ter passado por isso, né? Eu acho que isso daí seria mais importante. Então, pessoal, é isso que eu quis trazer à luz da nossa conversa. Como que surgiu, né, a necessidade de arquivar? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, até os períodos atuais, né, esse processo precisou ser necessário, porque a compra de comida, a estocagem de produtos, tudo, pessoal, passou a ser controlado. Quanto mais burocrático,
a gente põe um sistema, mais a gente tem controle sobre o que está acontecendo. Só que, pessoal, lembre disso, se a gente for pegar aí a ideia de controle excessivo e o controle necessário. Pessoal, se a gente tornar o sistema muito burocrático, gravem isso, a gente aumenta também o número de corrupção. Exemplo, vocês já viram que em alguns países é proibido a entrada de bebida. Então, eles controlam, arquivam, organizam documentos de todas as pessoas que entram naquela cidade, naquele país. Aí, incrível, a polícia vai e bate e encontra uma bebida. Pessoal, será que o sistema foi tão eficaz ao ponto de proibir a bebida de entrar? Então, pessoal, era mais fácil liberar para quem bebe tomar a bebida do que você proibir. E as pessoas irem fazer cometer crimes. Isso daí é o abuso de que a organização demais administrativa, ela pode levar também a coisas muito erradas. Então, isso também queria trazer à luz da nossa conversa. Mas que hoje se faz necessário, pessoal. Hoje vocês vão ver, claro que a gente não vai entrar num papo de logística, mas quem já estudou comigo, logística sabe. E eu sempre trago à luz da nossa conversa, né? Que não existe mais comida no mundo para alimentar todas as pessoas. É através da organização administrativa, a criagem de estoques de alimentos. Então, olha só, a gente está falando de estoque de arquivo, mas existe estoque de alimento, reprocessamento de alimento. Quem tiver interesse de pesquisar, reprocessar o alimento e tornar o alimento consumível novamente, né? No caso de leites, nuggets, biscoitos, manteigas, são alimentos que hoje são reprocessados para que possa se tornar consumível novamente. Não sei se existe essa palavra, mas é bem, vamos dizer assim, cai como uma luva nesse momento agora. Então, pessoal, eu vou começar com vocês aqui a bater os tópicos que eu queria trazer na nossa aula de hoje. Só trocar o slide aqui, galera. Então, pessoal, olha só, como está mostrando aí o slide que eu coloquei aí, a Caixa Econômica, como outras empresas, elas estão estudando métodos mais eficientes para arquivar os seus documentos. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a gente está passando aí por uma revolução na administração, né? A gente está passando por uma revolução na informação, que é a internet do 5G, que deve chegar aos países rapidamente, em vários países rapidamente, né? Enquanto a gente está tentando implantar o 5G, a China já está criando um 5.5G, né? Que é a internet quântica. Então, enquanto a gente está conversando aqui agora, cientistas lá na China, em outros países da Ásia, já estão pensando numa internet ainda mais rápida do que já está sendo implantada nos países, né? Então, pessoal, o que eu quis trazer aqui? Né? Eles estão definindo, cada empresa está definindo esse sistema de arquivamento. Aí você vai falar assim para mim, professor, eles tiram isso da cabeça? Não, eles não tiram isso da cabeça. É através das legislações, né? Cada documento, né? Ele tem um prazo de validade para ser guardado. E não cabe a gente mostrar aqui todos os documentos, pessoal. Se vocês digitarem na internet, vocês vão ver N exemplos de documentos e o prazo que tem que ser guardado. Então, assim, mas quando você entrar numa empresa e que você precisar arquivar esses documentos, vocês vão ver lá que os especialistas ou pessoas que já trabalham nesse ramo há mais tempo,
já vão te dar todo o direcionamento, o prazo, a data, então não precisa a gente entrar nesse quesito. Mas esses pontos aqui, os objetivos desses documentos são iguais para qualquer empresa. O que muda é a importância, a legislação e o produto que está trabalhando. Então, olha só, vamos lá. Definir a estrutura e os critérios de avaliação documental da Caixa. Isso poderia ser da Caixa, poderia ser da sapataria, poderia ser... Então, cada empresa, o que é definir as estruturas, pessoal? Bramil. Quem é as estruturas do Bramil? Nota fiscal, né? Os recibos que as empresas têm, né? As assinaturas dos responsáveis nos documentos, né? Isso tudo tem que estar tudo bem criteriado. Isso é definir as estruturas do que precisa ter nos documentos e tudo. Definiu as estruturas, pessoal? Quem são os responsáveis? Que você está produzindo? Você vai o quê? Identificar todos os tipos de documento que tem que ter na empresa. Isso é de suma importância, pessoal. Identificar todos os tipos de produto. Pessoal, identificou de produto não, pessoal, de documentos. Identificar todos os tipos de documentos. Identifiquei, beleza. A gente já começa a estruturar onde que vai ser guardado, aonde que vai ser arquivado, como que vai ser arquivado. Aí vem o terceiro tópico, pessoal, reduzir o atual volume documental. Pessoal, como a gente está passando por uma revolução, né, tanto na administração, né, que vocês vão ver e falar muito de indústria 4.0, administração 4.0, né, gestão 4.0, e vocês também vão ouvir falar da internet de 5G, que vai possibilitar você salvar todos os documentos na nuvem, de forma que você não precisa mais ter volume dentro da sua empresa. E a gente já vê isso em alguns aplicativos, pessoal, que já não precisa mais estar instalado dentro do nosso computador, que ele só funciona diretamente com a internet. Então, isso também está acontecendo dentro das empresas, pessoal. Eles querem reduzir esse volume. Por isso que eu falei, galera, é triste, mas algumas empresas elas vão pegar o currículo de vocês impresso e depois de um período elas vão ter que queimar, jogar fora, picar ele, exatamente porque ele precisa reduzir esse volume, pessoal. Lembre sempre disso, né, na administração, pessoal. Espaço é dinheiro. Papel parado não gera dinheiro. Quanto mais eu transformar o espaço da minha empresa em um ativo para que eu possa ganhar mais dinheiro, não faz sentido eu ter aquele monte de papel ali. Então, pessoal, por isso que algumas empresas já estão adotando assinaturas digitais, notas fiscais eletrônicas, que fica tudo na nuvem, pessoal. Você não precisa gerar nenhum papel. Sempre que você precisar dar uma cópia para o cliente, você vai lá, imprime e entrega para ele na hora. Isso daí não vai entrar nas nossas aulas, mas lembrando que existe todo esse processo hoje, né? Softwares, que eu aconselho, se vocês quiserem seguir um caminho administrativo, vocês o quê? Fazerem cursos ligados a softwares de segurança, ligados à administração. Então, pessoal, trazer a maior eficácia, agora é o quarto ponto, né? Trazer a maior eficácia administrativa e aplicabilidade na recuperação dos documentos e das informações. É a agilidade que você tem de devolver esses produtos, de devolver esses documentos, estar com eles sempre à mão, sempre que precisar, né? Reduzir os custos operacionais, pessoal. Você lembra que eu falei de burocracia? Quanto mais burocrático, mais documento, mais pessoas eu preciso trabalhar com documento. Então, quanto menos espaço eu gasto da minha empresa para arquivar, quanto mais digitalizado tiver esse documento, quanto mais pessoas profissionais naquela área,
eu tiver capacitado, menos funcionários eu vou ter para ter que lidar com papel, pessoal. Isso daí é um fato. E criar a tabela de temporalidade. Isso daí a gente vai falar no próximo slide, pessoal. Então, vou trocar aqui para a gente começar a desenvolver a ideia. Pessoal, eu coloquei aqui uma definição, não vou entrar nela aqui, só coloquei para mostrar para vocês, depois vocês lerem com calma. A gente tem, a Caixa, ela dividiu esses documentos em recorrente, intermediário, né? E, para finalizar, eles dividiram em arquivo corrente, intermediário, né? E os arquivos que precisam ser arquivados definitivamente, que precisa ter aquele papel ali, sempre guardadinho, entendeu? Então, galera, gravem isso. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês, mas com o exemplo que eu vou trazer, vai ficar mais bem claro essa ideia. Então, grava isso, que você tem arquivos recorrente, intermediário, e o arquivo que precisa ser guardado para sempre dentro da empresa, está ali à disposição sempre que você precisar. Isso daí foi muito importante que a Caixa fez, de definir pontos, né? Para quê? Para você não ter que mais criar acúmulos de documentos. Então, só mudar o slide aqui. Galera. Então, pessoal, trouxe o exemplo e esse exemplo vai ficar muito bem claro isso para vocês. Ó. Atestado de saúde ocupacional. Olha lá, o ciclo dele, intermediário, quer dizer, ele vai ter que ficar um prazo dentro da empresa, tá ali, ó, prazo de guarda, 20 anos, após o desligamento do trabalhador. Então, pessoal, um atestado que você entregou dentro do Bramil, ele tem que ficar guardado lá 20 anos, mesmo depois que você for mandado embora, ele vai ter que estar lá 20 anos depois desse período de desligamento. E depois desses 20 anos, ele pode fazer o descarte. Lembrando que o corrente é o de baixa duração. Ó. Cartão de ponto. Todas as folhas de ponto que vocês assinam lá no Bramil quando vocês entram, ele tem que ficar guardado 5 anos. Depois desse período, ele pode ser eliminado. Pessoal, aqui eu trouxe um exemplo à luz do nosso diálogo, mas isso daí pode mudar e para cada empresa pode ter uma conduta diferente em relação a esse armazenamento. Então, assim, não significa que isso daqui vai ser assim em todas as empresas, mas é bem possível que seja. Tá bom, pessoal? Isso tudo vai de acordo com a importância de cada trabalho, de cada legislação, né? Específica aquele tipo, aquele ramo de trabalho. Exemplo, imagina uma pessoa que trabalhou na indústria lá de Angra dos Reis, que lida com materiais radioativos. Talvez esse atestado de saúde não fique só 20 anos, talvez fique para sempre. Já pensou, o cara aparece com câncer, descobre que foi devido à exposição à radiação, né? Mesmo uma radiação leve, uma exposição à radiação, será que esse atestado pode ser descartado? Então, assim, eu estou trazendo assim como discussão, porque eu não sei muito desse assunto ligado à empresa lá de indústrias radioativas. Cada empresa tem uma especificação. Então, assim, claro que quando a gente trabalhasse lá, a gente ia ter essa experiência. Então, isso daí é muito importante. Cada empresa vai ter algumas legislações específicas. Livro de inspeção do trabalho. Esse aqui, ó, é permanente, né? Tudo que você fez dentro de uma empresa, ela tem que ficar ali tudo arquivadinho, direitinho, né? Para prestação de conta, alguma coisa.
Então, esses livros são para sempre. A empresa tem que dar um jeito de cuidar para eles ficarem sempre ali para dar uma blindagem na empresa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo a ideia. Ali atrás eu coloquei a definição, mas eu preferi explicar através do exemplo, que fica muito mais fácil. Galera, então aqui eu já tinha falado do permanente, né? Mas como eu já expliquei lá com exemplo, eu vou tocar para frente, mas fica aí para vocês como uma parte assim para acrescentar o conhecimento de vocês, ou que vocês venham fazer algum processo seletivo de aprendiz na Caixa, em qualquer banco, isso daí vai ser de suma importância para vocês. Guardem esse arquivo. Pessoal, agora a gente vai ver sobre o local de arquivamento. Pessoal, esse local de arquivamento, ele pode ser dividido numa parte digital, né? Que a gente vai ver que está crescendo muito. Você lembra que eu falei para vocês que alguns documentos precisam ficar permanentemente na empresa, né? E algumas empresas elas estão fazendo o quê? Digitalizações através de processos de segurança. Tem como elas criarem arquivos que sejam válidos mesmo digitalizados. Existem protocolos para isso. Então, a gente vai ver primeiro a parte digital, a parte que pode ser gravada, não só digital, pessoal, ela gera uma informação eletrônica. A palavra correta seria essa, né? A gente tem, dentro dessa arquivamento eletrônico, a gente tem o analógico, que entra o DVD, né? O CD, o microfilme. Depois, se vocês quiserem, joguem esses exemplos na internet. Hoje, o pendrive, né? Através do pendrive também, hoje você tem caixas, né? Não só o pendrive, mas você também tem caixas de armazenamento, como HDs externos e tudo mais, né? O digital, que é o documento arquivado, né? Codificado, né? Dígitos binários. O que seria isso, pessoal? É o documento escaneado, vamos colocar em palavras mais simples. Documento escaneado, guardado no computador, ele é um documento digital. E existe o documento híbrido, pessoal, que além de você ter ele digitalizado, né, você também tem a parte não digital, que pode ser o guardar o documento em papel dentro da empresa, além dele estar digitalizado, né, igual muitas notas fiscais eletrônicas, ele está digitalizado lá no teu sistema, mas você acaba imprimindo também uma cópia e assinando e tudo. Então, além de você ter um documento digital, você tem um documento físico, né? E esse híbrido também poderia ser o pendrive, né? Além de você ter gravado ele num pendrive, você também tem ele lá no seu sistema. Então, isso que é híbrido, quando você utiliza de duas fases para arquivamento. Esses aqui, pessoal, não ocupam quase espaço nenhum. Reduziu ao mínimo, né, possível. Você pode ter o quê? Uns 100 CDs dentro de uma caixa, não sei, uns 1000 CDs. E dentro desses 1000 CDs, quantos arquivos vocês conseguem gravar? Lembrando que hoje você tem DVD até de, se não me falha a memória, pessoal, de 9 gigas, que é o DVD duplo agora, né? São 9 gigas. Então, muita coisa para arquivar, pessoal. Então, assim, ocupa muito pouco espaço e arquiva o máximo. Aí, pessoal, agora a gente vai para o processo de arquivamento, no local de arquivamento físico, né? E dentro desse arquivamento físico a gente tem o armário, dentro do armário a gente tem as gavetas e dentro das gavetas a gente tem a pasta, entendeu? Então a gente tem o armário, a gaveta e a pasta. E pessoal, e o bacana é que agora que a gente entendeu todo o processo de arquivamento eletrônico, arquivamento físico, a gente vai ver
que dentro desse armário, dentro dessa gaveta, dentro dessa pasta, a gente tem nomezinhos, ou letras, ou números. E esse tipo de organização que eu queria chegar com vocês. Por quê? O arquivamento, ele precisa ter uma organização. Você não vai jogar dentro do armário qualquer gaveta. E dentro de qualquer gaveta, você não vai colocar qualquer pasta. E aí a gente chega nos tipos de organização desses arquivos, que aí é onde que a gente vai encerrar o vídeo aqui. Olha só, pessoal, vamos passar para o próximo, né? A gente tem um método que a gente chama de método alfabético. Igual eu coloquei lá, ó, letra A, o abacate, a arara, a banana, a bexiga, né? Pode ver, eu separei, né? Eu separei os documentos, né, através de o quê? Além da ordem alfabética, né? Eu separei eles pela letra, né? Letra A, eu vou colocar todas as minhas pastas, né? Que começa com a letra A. Dentro do armário que tem a letra B, eu vou colocar todas as pastas ou os arquivos que começam com a letra B. E com a letra Z, eu vou colocar todos com a letra Z. E por aí vai. Então, sempre que eu organizar os meus documentos por letra, somente letra, é alfabético. Tá bom, pessoal? Então, esse é um dos métodos de arquivamento. Organizar os documentos por ordem alfabética. O segundo, pessoal, é por ordem numérica. Pode ver ali que cada número indica uma coisa. Quando você não precisa ver o que está escrito na pasta. Quando eu pegasse a pasta 0, eu ia saber que significa administração geral. Aí depois tem a pasta 1. A pasta 1 é pesquisas. Então, sempre que eu organizar todos os meus documentos somente por número, e esses números já tem uma legenda ali especificando o que é, isso aí é um tipo de quê? Arquivamento numérico, tá bom? Que só utiliza números para organizar as pastas, tá bom, pessoal? Geográfico, pessoal, isso daí dá muita dúvida às vezes no aluno. O que é um organizamento geográfico? É quando você utiliza regiões. Ó. Imagina o Brasil e que você tivesse lá como presidente do Brasil hoje. Você acha que as pastas, né, dos gabinetes, elas são organizadas por quê? Por regiões, por estados, dependendo dos países, né, que se relacionam com o Brasil, por países. Então, isso é um organizamento geográfico. Pessoal, o último, para me finalizar para vocês, que é muito importante, que entra dentro da pauta de vocês, os outros já são muito mais específicos, é por assunto. Imagina, o assunto é assim, organização por assunto. Imagina que eu vou falar de geografia. Dentro da geografia, você aprende o quê? Olha, eu aprendo dentro da geografia sobre o mar, sobre os oceanos, né? O mar em geral, desculpa, né, esse pleonasmo aí, pessoal, como eu estou gravando direto, às vezes dá esses erros, né, por oceanos. Eu posso organizar, eu posso aprender sobre o sistema de chuvas. Isso são assuntos, e dentro desses assuntos é que eu vou ter minhas pastas guardadas. Ah, eu tenho que falar de oceano. Então, lá dentro da minha pasta oceano, eu vou ter o quê? O Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Báltico, Mar Báltico, né? O Mar Mediterrâneo. Então, para vocês verem, pessoal, dentro de um assunto, eu guardo as pastas com outros assuntos. Então, isso daí que é uma organização por assunto. As outras eu coloquei por interesses, assim, de vocês... Ah, não, faltou só uma, desse daqui é importante. A cronológica, quando eu arquivo meus documentos por datas, ou períodos de anos, ou períodos do mês.
Tá bom, pessoal? Isso também é muito importante para vocês. O resto é só mesmo a nível de curiosidade, se caso vocês quiserem se aprofundar no campo da administração. Pessoal, eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Eu preferi gravar um vídeo porque ia ficar muito longa a nossa aula. E eu acho muito importante, na primeira aula de falar de documentos e formulários, trazer essa gama de conhecimento. Tá bom, pessoal? Eu espero que nosso debate tenha trago à luz vários pontos importantes, né? E que vai ser de suma, vamos dizer assim, suma importância para que amanhã quem queira seguir o caminho da administração possa vir crescer ainda mais. Tá bom, pessoal? Bom final de semana a todos vocês.